Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Então eu falei pro meu filho assim, ó, o Eduardo, a mãe vai lavar essa louça aqui, mas você não me chama, eu não vou sair daqui, porque chegou uma visita, o Eduardo chamou várias vezes, aí eu falei, o que acontece? Aí você para de fazer as suas coisas que você tá fazendo, né? Aí eu falei, então eu não quero parar, eu quero lavar essa louça, quero lavar toda essa louça aqui. Eu quero lavar toda essa louça sem parar. Eu quero pelo menos lavar a louça, entendeu? Tem bastante louça. Eu vou mostrar pra vocês, tem bastante loucinha. A bacia tá cheia, eu coloquei na bacia, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou lavar. Eu não separo as louças para lavar. Eu lavo todas junto. Então o que eu vou fazer? Eu vou lavar os pratos. Gente, eu ganhei esse sabão aqui, ó, da minha vizinha, mas pensa no sabão bom. Muito bom, amei. Amei. Ela falou, ah, Eliana, se você gostar, quando eu fazer eu te dou mais. Amei. Ó, pensa numa espuma. Não, o cheiro não é forte. Tem pessoas que é bem rápida, né, pra fazer as coisas, pra lavar a louça. Eu não sou muito rápida, mas também não sou tão lerda, né? Então, eu vou mostrar pra vocês. Aí eu falei que em uma hora eu ia lavar essa louça. Eu não sei aí, que cada pessoa, né, mora num lugar, mora numa cidade, né, às vezes quem vê o vídeo. Só que aqui em Santa Bárbara do Oeste, está chovendo bastante mesmo. Hoje não, hoje deu uma trégua. Eu ainda falei com meu marido ontem. Falei pra ele assim que eu iria trabalhar hoje, né? Ele falou, não, mas se não tiver chovendo, eu preciso terminar o serviço. Aí como não tava chovendo, né? Aí ele foi terminar o serviço, mas amanhã eu trabalho. Amanhã eu vou trabalhar. Porque antes a minha filha ajudava um pouquinho, ela ficava com as crianças, né? A minha mãe também. A minha mãe já tá cansada, não tem muita paciência, então ela não quer ficar mais com os meninos. Então o que acontece? Aí agora eu tenho que ir fazendo isso. Quando dá pra mãe ficar, mãe fica, mas a mãe já tá de idade, não tem paciência mais, né? Aí ela tem as coisinhas dela também pra fazer, né? Aí eu falei pro esposo, então vai lá, porque tem que aproveitar quando tem servicinho pra ele, né? E eu fico em casa. Gente, mas o sabão é uma maravilha, viu? Ó, vou mostrar pra vocês, muito bom mesmo. Ó, pensa num sabão que faz uma espuma, ó. Bem que ela falou assim, Eliana, o sabão limpa, ótimo para limpar e dá um brilho nas panelas. Porque essa panela aqui, eu não lavo ela com bom brilho, né? Só mais aqui, ó, no fundo dela, ó. Dá mesmo, gostei, dá um brilho. Eu lavei aqui, então algumas louças eu vou colocar aqui embaixo, depois eu já vou. Essa frigideira tá pedindo socorro. Faz tempo que eu uso ela e ela tá pedindo socorro. Só que eu não vou ainda vou usar mais, entendeu? Porque ela é assim, ela não pode lavar com bucha, com o lado amarelo, ela não pode lavar com bombril, né? E a gente faz muita coisa nela.
Eu faço omelete para os meninos. Ontem eu fiz tapioca, né? Então aqui eu uso ela 2 vezes, 3 vezes, até 3 vezes por dia. Uso muito mesmo. Então o que eu vou fazer? Eu só vou lavar o fundo dela com o bombril, né? Essa parte aqui eu vou passar pra ela feinha, um bombrilzinho, mas essa parte de dentro não tem como lavar. Se eu lavar eu vou estragar ela, então ela tá bem feinha mesmo. Aí eu lavei o fundo dela, né? E frente não tem como. Tirou a sujeira e pronto. E eu não sei se eu não vou falar quem foi que fez. Se foi a minha filha, o meu marido, que queimou. Entendeu? Queimou ela. Ela tá, ó. Mas ela não gruda, então eu não vou. Se eu tentar tirar um pouco a sujeira, eu acho que eu até consigo. Mas eu vou evitar para não arriscar mais, né? E a gente, como eu trabalho fora, quando eu fico em casa, eu sinto que eu fico ruim. Assim, tipo, não é que eu fico com o corpo ruim, acho que é porque a gente fala, eu posso fazer mais tarde, eu faço depois, né? Mas eu fico com o corpo bem ruim. Tem um mosquito aqui que tá me enchendo as paciências. Talvez pode ser que por causa também galinha, né? Eu tenho galinha lá no fundo, pode ser por isso, né? É difícil ele entrar. A gente tem uma porta ali, a gente tem uma telinha na porta. Eu falei assim, os meninos estão dando risada, perguntando assim, mãe, a senhora vai fazer vídeo? Eu falei, eu vou, o que tem a ver? Eu gosto de conversar, né? Vou fazer meu vídeo mesmo. Entendeu? Pra ver, pra falar um pouco. É que nem o meu, eu sempre já falei pra vocês, né? Vocês sabem, às vezes a minha filha colocou lá a Dona Eliana, mas meu nome é Eliana. Eu tenho 6 filhos, né? Tenho 5 meninos e uma menina, né? Que no caso é o Vinícius, o Rafael, o Hélito e o Daniel. Aliás, o Vinícius, o Rafael, o Hélito, o Eduardo e o Daniel. Eu só tive uma menina, que se chama Marta. E eu tenho 3 filhos, aliás, 4 filhos, né? Já errei de novo, viu? Tá vendo como que é? É ao vivo e a cores. Eu tenho 3 filhos maior e tenho 3 filhos menor. Aí eu tenho um filho de 30 e eu falo 34. Ele vai me corrigir depois. Aí eu tenho meu filho mais velho de 34 e tenho o caçula de 6 anos, que é o Daniel. Eu acho que vocês não viram meus filhos ainda, os mais velhos. Vocês conheceram os menores. Que é o Eduardo, o Hélito e o Daniel. Mas o sabão é bom, hein? Ó, vou mostrar pra vocês, ó. Ele é bom, ele é... Nossa, faz uma... Não tem cheiro forte, não tem mesmo, sabe? Assim... Não tem nem um pingo de cheiro forte, porque ele é feito com álcool, né? Ele é feito com álcool, detergente. Eu não sei se vai sabão em pó, mas eu acho que não. Aí o meu primo ligou pra mim, que eu pedi pra ele fazer uma pedra da pia, com a pedra da minha pia quebrou, entendeu? Aí eu pedi pra ele fazer uma pedra pra mim.
Aí ele ligou de manhã pra mim, eu falei, e agora? Não era muito de manhã também não, eu falei, e agora? Essa pia desse jeito. E como que eu vou fazer, né? Pensando que ele ia vir aqui, mas ele não veio não. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou lavar a pia. Ele pediu pra mim mostrar certinho, né? O tamanho da pedra. Ele tirou medida, mas ele... Você mostra pra mim o tamanho da pedra. Eu fui mostrar e no fim, falei, não, eu vou tirar essa louça daqui. Coloquei na bacia a louça. Lavei a pia. Essa leiteirinha aqui, ó. É que eu faço café de manhã. Né? Quando não é eu que faço café aqui em casa, é meu marido. Aí a gente faz café de manhã. Aí meu marido falou assim, mas você gosta de usar essa leiteirinha? Então essa leiteirinha aqui, ó, eu comprei ela. Eu sempre queria comprar uma menorzinha, né? Que eu tenho caneca grande, mas eu queria comprar uma menorzinha. Aí quando eu trabalhava numa firma, amava trabalhar naquela firma. Aí quando eu saí de lá, que eu ganhei o Eduardo, hoje o Eduardo tem 9 anos, né? Aí eu comprei essa leiteirinha aqui. Então ela faz 9 anos que eu tenho ela. E eu uso todos os dias também. Às vezes uso para fazer o café, para ferver água, uso para cozinhar ovo, que a gente também tem hábito de comer ovo, as crianças. Às vezes eu troco, prefiro, sabe? Prefiro trocar que eles comam ovo, omelete, do que pão, né? O Danielzinho meu, ele gosta muito de pão. Se deixar, ele come 2 pão por dia, ele ama pão. Só que o pão, é gostosinho comer um pãozinho, mas o pão vira açúcar, né? Se você come muito. Então, aí eu cozinho o ovo, faço a omelete pra ele gosta mais de omelete do que comer o ovo puro. E é assim a vida, né? E a vida da gente é assim. E aí eu trabalho, né? Às vezes 3 vezes na semana, às vezes eu trabalho 2, às vezes eu só vou uma, né? Depende assim da como que tá de serviço, um serviço pro meu marido. Mas sempre eu falo pra ele, não é que eu tenho preguiça, eu não tenho preguiça, mas eu gostaria muito mesmo, sabe? Gostaria sim de ficar na minha casa, cuidar um pouco dos meus filhos, dar mais atenção pra eles, né? Porque os meus mais velhos, eu não pude fazer isso, eu não tive de cuidar, sabe? Sempre eu tive que trabalhar pra manter as coisas, então eu não tive essa. E hoje ainda não tô podendo fazer isso. Mas sempre eu falo com eles, ó, o Eduardo tá comendo. Eduardo, ó. Ele fez sorvete do que, Eduardo? Nescau. Nescau, mas você colocou leite também ou não? Não sei que sorvete é esse então, né? Aí eu não costumo comprar muito Nescau em casa, tá? Porque eles comem Nescau tudo, se deixar. E o que acontece? O Nescau, eles já são uma benção né, sabe? É virado no, como que fala? É virado no Nescau. Ele falou que ele é virado no Nescau. Falei pra ele que ele é virado no 520, sim. Aí vocês tenham uma tarde abençoada. Graças a Deus, tá acabando. Vai mandar pra quem? Ele perguntou pra quem que eu vou mandar. Eu falei, eu vou postar, né? No YouTube? É ao vivo e a cor, né, Du? Aí falta uma. Tem mais uma pra dar aqui, deixa eu ver. Essa tá pronta, essa daqui. Tem mais essa panela aqui pra lavar. Tem mais essa. Essa daqui também. Acabando já. É que vocês tenham uma tarde abençoada. Depois eu vou mostrar pra vocês o jeito que tá aqui agora, tá? Aí depois eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Olha lá, ó. Entendeu?
Aí eu falo pra vocês que são dona de casa, que vocês são mãe, faz as coisas, quando vocês for fazer as coisas, faz com amor, com carinho, sabe? Porque eu era uma pessoa muito nervosa, muito, nossa, eu não conseguia conversar, minha vida era só gritar, eu ficava gritando o tempo todo, e graças a Deus, mas eu falo assim, que antes tarde do que nunca, né? E quando eu era criança, eu não ia nem na igreja, nem católica. Eu não ia, nós não ia para a igreja. Meus pais não me levaram para a igreja, eu nunca fui. Aí quando eu morava no Paraná, uma senhorinha, essa senhorinha ela é da igreja Deus e Amor, evangélica, né? Aí ela levava eu e minha irmã. Sempre ela levava eu e minha irmã. Mas meu padrasto não gostava que nós ia. Nós ia, como que nós gostava. Aí foi passando os anos, tudo, né? Aconteceu várias coisas, né? E a gente não foi mais na igreja. Então eu me tornei assim uma pessoa muito nervosa, sabe? Por umas coisas que aconteceu, eu me tornei muito nervosa, eu não tinha paciência, sabe? Eu não tinha esperança, eu achava que nada ia dar certo. Tudo que eu tentava fazer eu não conseguia. Eu ia para trabalhar, às vezes tá até gostando, depois de repente eu saía do serviço. Eu não tinha uma firmeza. Aí os anos foram se passando, Aí eu comecei na igreja evangélica, eu tava com 29 anos quando eu comecei na igreja evangélica, ali no Parque Gramado. Aí eu comecei nessa igreja, eu me batizei e fui indo. Aí eu fui aprendendo, né? E aí eu consegui perdoar também, porque eu não conseguia perdoar as coisas que não deu certo. Eu nem perdoava quem fez e eu não me perdoava. Aí através da palavra de Deus, eu comecei a perdoar. Eu comecei a ver que as coisas não eram do jeito que eu pensava. Aí eu comecei a perdoar. Aí eu não guardava mais mágoa, aconteceu alguma coisa, eu não vou ficar guardando mágoa. E fui aprendendo. E eu passei também. É que a gente fala hoje, mas ninguém acredita. Mas eu tive até que tomar remédio para depressão. Então eu tinha depressão, eu achava assim que eu era a pior pessoa, eu achava que eu não conseguia nada, tudo que eu ia fazer não dava certo. E ainda eu passando por tudo isso, teve muitas pessoas que ficou do meu lado. Mas teve muitas pessoas que achou que era brincadeira, né? Então, por isso que eu falo, mas eu continuei firme, tanto fiz um tratamento durante uns 7 meses, né? Aliás, 7 anos. 7 anos no Paraná. E comecei para a igreja, pedi a cura também. E fui atrás. Aí o que acontece? As pessoas que têm depressão, não adianta ninguém ficar falando pra ele, você tem depressão. Não, sabe o que eu fui pondo? Aí quando eu ficava ruim, eu ficava tipo 2 dias isolada, numa cama. Aí naquele tempo que eu ficava na cama, eu ficava pedindo a Deus, para Deus me dar força. Porque eu tinha que levantar, eu tinha meus filhos, eu tinha as coisas para fazer. Eu não via a hora de mandar as crianças para a escola, de fechar a casa e ficar naquele mundo meu, né? Mas eu fui pedindo a Deus e aí eu falava assim, aí eu começava a analisar o que foi que eu fiz, o que foi que aconteceu, que eu me encontrei nessa situação, por que eu tô assim? E aí eu fui tirando as coisas que eu via que fazia mal, as coisas negativas, os pensamentos que não estavam. Aí eu fui fazendo troca. Eu falei, isso daqui faz mal, isso daqui faz bem. Então eu vou tirar o que me faz mal e vou ficar o que faz bem. E o que eu não consegui tirar, porque tem coisas que, independente se é ruim ou você tem que conviver com aquilo. Aí eu falei, então eu vou aprender a conviver nessa situação. E daí eu fui convivendo, fui mudando algumas coisas.
vendo um mundo diferente, comecei a ver as pessoas de outra forma, você entendeu? Comecei a perdoar mais, comecei a amar mais. E eu tô aqui hoje. Só que hoje eu sei que hoje eu tô curada. Porque se eu ficar sozinha, assim, sozinha que eu quero dizer, se eu ficar sem sair, se eu ficar sem, por exemplo, se eu não ter uma amizade pra mim conversar, hoje eu consigo controlar minhas emoções, né? Eu sei que vai ter uma hora que tudo vai dar certo. Eu não preciso ficar, sabe, antes não, mas por que aquela pessoa não quer ficar comigo? Por que aquele lá aconteceu isso? Porque então tem coisas que acontecem na nossa vida é porque a gente permite acontecer, né? Então aí eu fui tirando isso da minha cabeça. E antes uma pessoa falasse alguma coisa, sabe? A pessoa falava, falou isso de você. Nossa, eu ficava ruim, eu queria ir lá, eu queria tirar satisfação, eu ficava perturbadinha. Hoje não, se falou, pelo contrário, sempre eu falo pra minha mãe, pra minha tia com quem eu converso. Se falou alguma coisa de mim, por favor, não fala nada pra mim não, deixa, sabe por quê? Eu acho assim, que é uma covardia, eu penso assim, é uma covardia eu ter amizade, eu estar do lado da pessoa, né? E depois a pessoa pegar e ficar falando pela minha costa, né? Então, isso daí eu falei, mãe, e outra coisa, não é eu que tô pecando ou tô errando. Quem tá errando é quem tá falando, porque eu tô inocente. Aí já pensou? Eu falo, mãe, que nem acontece uma coisa, eu vou lá na casa da pessoa. Aí chega lá, a pessoa pega e trata eu super bem. Ou pode ser eu mesmo, venho aqui, eu trato a pessoa bem. Aí depois a pessoa vai embora, eu fico falando, o pecado é de quem? É da pessoa? Não, é meu. O pecado é meu? Não, é da pessoa. Porque, entendeu? Aí eu falei pra minha mãe, quem que eu tenho amizade? Me falou, não, se falar, porque hoje é assim, ó. Se a pessoa vir falar de alguém que tá falando, eu vou falar assim, ó, ou das duas ou uma. Ou você não vai falar mais nada dessa pessoa, ou eu vou falar pra ela e pronto, pra acabar com isso. Sabe por quê? A gente tem que parar quando a pessoa vem falar, você, pelo contrário, hoje eu falo assim, não, a pessoa, mas aquela pessoa é ruim, não, ela não é ruim não, é que aconteceu isso na vida dela, ela deve ter alguma história. Aí eu conversando com a minha filha, eu falei, Marta, você sabia que quem não está bem, o intuito dele é deixar a outra ruim também. Quem não tá bem, porque não tem como, né? Você tá assim com aquela... Porque todo mundo tem essa dificuldade. Eu quero ver quem é que não passa, por tristeza, quem que não passa por, às vezes, até falta de alguma coisa em casa, quem que não passa por, nossa, nervoso, quem não fica? Só que é assim, ó, então você tá bem, né? Você tá bem, e daí a outra pessoa não tá bem. Falei pra Marta, as pessoas que magoam o outro é porque ela vive magoada. As pessoas que querem que o outro fique triste é porque ele vive triste. Então o que a gente tem que fazer? É tentar evitar, sabe? Tentar fazer o melhor. Eu não sei, mas eu falo assim que hoje, graças a Deus, eu louvo a Deus por essa pessoa que eu sou, não sou perfeita. Busco todos os dias me aperfeiçoar, não tenho medo de ficar sozinho. Peço muito a Deus saúde pelos meus filhos, pela minha família, pelas pessoas que eu tenho amizade, né, pelos meus vizinhos, mas eu não tenho medo de ficar assim, porque hoje eu tô bem madura o suficiente, que se eu não tenho uma amizade eu vou sobreviver, entendeu? E eu tenho 4 homens e uma menina, né? Então eu tenho meus filhos, né? Então é isso daí. E eu nunca tô sozinha, né? Quando um filho não vem, o outro vem. Quando eu não vejo uma neta, eu vejo outra neta. E eu gosto muito de fazer as coisas que eu faço na igreja, né? Hoje eu sou da Assembleia, graças a Deus, aliás, eu sou de Jesus, né? Porque placa de igreja não vai salvar ninguém. Então hoje eu sou uma pessoa bem realizada. Eu tenho muitas coisas que eu ainda quero fazer, se com a permissão de Deus. Só que eu sou uma pessoa hoje bem realizada. Pelo que eu já passei na minha vida, hoje eu tô no lucro.
Aí eu sempre falo pra minha filha, Marta, o que não me aleijou e não me matou, me deixou forte. Tá? Então eu desejo uma tarde abençoada para vocês, com muito amor, com muita paz, muita luz, muita sabedoria. Que o Espírito Santo de Deus entre nos seus lares, sabe? E vai ajudando, capacitando, que vocês consigam vencer todos os obstáculos. E a gente sempre vai ter. E às vezes a gente quer mudar o outro, mas não é o outro que tem que mudar. Quem tem que mudar é nós, a nossa atitude, o nosso jeito de agir, de pensar, né? E ter muita esperança, né? Não deixar as coisas ruins fluir, mas sim o bem, né? Pegar sempre tentar pegar as coisas melhor, as coisas assim que nos leva para algum caminho bom. Porque se a gente for ficar assistindo televisão, vendo as coisas que não tá dando certo, a nossa vida vai ser bem difícil. Tá? E tá aí, o fim dos tempos tá aí, muita coisa acontecendo. Aí tem pessoas que falam assim, mas desde quando eu me conheço por gente, né, pelo ser humano, eles falam que o mundo vai acabar, independente de quando vai acontecer isso, acabar as coisas que estão acontecendo. Quantas pessoas morreram por Covid, outras pessoas morreram por outras doenças, todo dia morre, todo dia, né? Então, é que nós possamos fazer o melhor de nós, ser o melhor. E independente, nem todo mundo nós não vai agradar todo mundo, porque nosso Deus que sofreu naquela cruz, ele não agradou todo mundo. Imagina nós, ser humano, nós é falha, nós é imperfeito, nós tem que todo dia, nós é ruim, né? Nós não é boazinho o tempo todo, nós tem várias coisas que, né? Então eu falo para vocês, tenta ser diferente, pede a Deus força, muda, fala, Senhor, eu quero mudar, eu quero ser mais paciente, eu quero ser diferente. E viva cada momento que você conseguir, que você tenha um tempo, dedique seus filhos, sua família, né? Faça isso, que tudo vai dar certo. Tá bom? Um abração, Deus abençoe a tarde de vocês.